A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, um bom dia de salvação a todos, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas e que Ele nos fortaleça para que nós possamos alcançar os 153 dias de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus. Aquelas 4 letrinhas que nós falamos em todas as nossas campanhas e pregações. Obedecer quem? A Palavra de Deus. Aqui está a razão das nossas vitórias. Aqui está o caminho que nós devemos seguir. Aqui está a instrução que vai nos esclarecer o ontem, o hoje e o amanhã. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. E hoje, na nossa campanha A Pesca Maravilhosa, alicerçado, estamos no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 6, sobre a Palavra do Eterno, que diz: E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Que maravilha, né? Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha. Então, hoje completamos 90 dias da nossa campanha. 90 dias. Que glória, né? Faltam exatamente 63 dias para nós concluirmos a nossa campanha. Que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, meu amado, minha amada, hoje eu quero trazer uma mensagem. Lembra que eu citei para vocês uma das nossas pregações lá atrás? Eu falei sobre pecador, iníquo, né? Pecador, gentio, judeu. Falei sobre... Toquei no assunto, né? Que ia trazer mensagem distinta para cada circunstância. Amém? Pecador, ímpio, gentio, judeu, para a gente esclarecer quem é quem e como é que Deus trata toda essa situação. E hoje, completamos 90 dias de campanha. Quero trazer uma mensagem para nós entendermos. Amém? Judeus e gentios. 2 classes de pessoas, judeus e gentios. E aí nós vamos entender quem é quem e qual o plano de Deus para cada um dos povos, para os judeus e para os gentios. À luz da Palavra de Deus, vamos tentar mostrar isso para você. Amém? Então, hoje temos judeus e gentios, né? Muito em breve, ímpios e pecadores. E assim sucessivamente a gente vai tentar mostrar, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, como é cada caso. Espero que você possa entender. Amém? Então, eu quero começar fazendo um comentário, né? O objetivo desta mensagem é reconhecer o legado que temos dos judeus, amém? Nós cristãos, e não sermos indiferentes ou ignorantes a seu respeito. Precisamos entender essas coisas, amém? Precisamos despertar para a oração e sermos indiferentes ou ignorantes a seu respeito. Precisamos mudar esta visão, não sermos nem indiferentes e nem ignorantes, né? E para despertar para oração e clamor por sua conversão ao Senhor Jesus Cristo e pela reconciliação da unidade entre os judeus e os gentios. Para isso, né, entendemos que
para maior esclarecimento, seria necessário colocar brevemente algo sobre a oliveira e o novo homem. Para que você entenda uma coisa e outra, né? A oliveira e o novo homem. E assim ir ao encontro do que está no coração de Deus e no plano redentor de ambos os povos nestes finais dos tempos. Ambos os povos. Amém? Glórias a Deus. Quando eu disse ambos os povos, você já está ciente que os judeus são povo de Deus. Os gentios cristãos são povo de Deus. Amém? Assim como tem gentio não cristão, tem judeu não cristão. Assim como tem gentio cristão, tem judeu cristão. Entenda bem, mas judeu é judeu e gentio é gentio. Amém? Precisamos entender isto. Igual quando eu falei para você, assim como eu estou falando hoje sobre judeu e gentio, também vou dizer Jerusalém terrena e Jerusalém celestial, para a gente distinguir uma coisa e outra. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, pegue a sua Bíblia agora e abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a seguir. Amém? Diga amém, diga glória a Deus. Oh, aleluias. E abra seu coração para a gente tentar entender a palavra de Deus juntos, pelo Espírito de Deus. Amém? 2 Coríntios, carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Amém? Judeu, hebreu, de hebreus, né? Da tribo de Benjamim, oriundo dos fariseus. Então, profundo conhecedor da lei judaica, né? E profundo conhecedor do Evangelho da salvação, redenção e remissão dos pecados em Cristo Jesus, o doutrinador da igreja dos gentios e dos judeus. Amém? Então, passamos a analisar as Escrituras agora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Espero que você já tenha aberto aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, glórias a Deus, capítulo de número 5 e versículo de número 15. 2 Coríntios 5, 15, glórias a Deus. Amém? Tem que acompanhar aqui na minha abençoadinha. 5, 15, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: e ele morreu por todos. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Quando fala todos, judeus e gentios, sempre lembrando de João 3,16, os que creem nele, ou para que todos tenham direito à salvação, mas o critério tem que crer nele. Lembra disso? Então, sigamos e prossigamos conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é ganho, não é? Morrer é ganho, viver é para Cristo. Amém? Então precisamos entender essas coisas. Seja judeu, seja gentil, cristão. Amém? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, Jesus Cristo, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Ou seja, quem conheceu Jesus, o terreno que andou segundo a carne, agora não é mais desse jeito, ele está no corpo de glória. Amém? Glórias a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, isso aqui a gente fala sempre, né? Nova criatura é. Judeu
O gentio, se está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Seguir a lei, passou. Andar segundo as concupiscências da carne para o gentio, passou. Tudo se faz novo. Você vai aprender aqui com Jesus como andar, como adorar, como buscar a Deus e como servir os seus mandamentos e as suas instruções de Jesus. Amém? Ou em Jesus Cristo. Muito bem. E tudo isto provém de Deus Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, tanto para judeus quanto para gentios cristãos. Amém? Que creem em Jesus Cristo. Por isso são chamados de cristãos. Glórias a Deus. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, do arrependimento. Glórias a Deus, para nos reconciliarmos com Ele. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você que está aí fora, seja judeu, seja gentil, se reconcilie com Deus em Jesus Cristo. Amém? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Agora vamos entender tudo isso. Você percebe que aqui o apóstolo Paulo faz menção tanto para um lado quanto para o outro, mas que todos estejam em Jesus Cristo, amém? Para se reconciliar com Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós falamos disso, eu digo, né, que muita gente hoje tudo quer ser judeu. Então, de cara já estou dizendo, judeu é judeu, gentil é gentil, cristão. Amém? Glórias a Deus. Vamos entender esse objetivo porque Jesus morreu tanto por eles quanto por nós. Primeiramente, Jesus veio para eles, que é o povo dele, mas eles o rejeitaram e Jesus chegou até nós. Alcançamos a salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, por eles terem rejeitado ao Senhor. Não todos, alguns. É necessário que lembre-se disso, não todos, alguns. Grave isso aí na sua mente, que a gente vai falar sobre isso no decorrer da mensagem. E também é importante nós sabermos que hoje todo mundo que aceita Jesus quer dizer que é judeu. Nunca foi e nunca será. Amém? Você aceitando Jesus, você continua sendo gentil cristão. Eles aceitando Jesus continuam sendo judeus cristãos. Amém? Então, a nossa união é em Cristo. A nossa irmandade é em Cristo. Mas a nossa nacionalidade, continuamos nascidos não judeus, mas cristãos. Eles continuam nascidos judeus e, se receber Jesus, cristãos. Quanto à nossa nacionalidade espiritual, tanto judeus quanto cristãos, como nova criatura somos, nascidos da água e do Espírito, a nossa Jerusalém não é aquela que está no Oriente, mas sim aquela que está nos altos céus. A essa esperamos tanto quanto esperamos o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Você entendeu? Lá será a habitação tanto de judeus cristãos como de gentios cristãos. Agora vamos colocar de outra forma. Tanto judeus como gentios não cristãos, sem confessar a Jesus Cristo, ambos caminham para a morte eterna. Entendido? Ah, mas ele é o povo de Deus, crê em Deus. É verdade, mas Jesus já veio. E se eles não confessarem ao Senhor Jesus,
A salvação agora vem através do Senhor Jesus. A reconciliação vem através de quem? De Jesus. Jesus veio primeiro para quem? Para nós ou para eles? Veio para eles. Entendeu agora? Bendito seja o nome do Senhor. Não existe justificativa pela lei, mas sim pela graça de Deus em Cristo Jesus. Antes de Jesus existia justificativa pela lei. Depois de Jesus, Jesus cumpriu a lei. Então todos, tanto eles quanto nós, temos que estar em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ninguém, nem judeu e nem gentio, vem ao Pai se não for através de mim. Glórias a Deus. Entendido agora, querido? Compreendeu? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga só o Senhor é Deus. Comece exaltando e glorificando ao Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Então, os judeus, vamos abrir o nosso coração agora. Os judeus foram um povo escolhido por Deus e foram chamados, segundo a palavra de Deus, em 2 lugares, menina dos olhos de Deus, conforme Deuteronômio, consulte na sua Bíblia aí, capítulo 32, versículo 10. Menina dos olhos de Deus, os judeus. E em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Entendido? Diga glória a Deus. Portanto, Deus tinha e tem cuidado especial com este povo. E Ele não volta atrás de tudo o que falou em sua palavra. Amém? Deus não tem sombra de mudança, é imutável. Ele falou, está falado. Glórias a Deus. Porém, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, o próprio Senhor diz, por não aceitarem a sua palavra, eles morrerão nos vossos pecados. E essa palavra foi dirigida aos judeus, não a nós. Naquele momento, uma vez Jesus subindo, a palavra dirigida a nós, se nós não o recebemos e não aceitamos a sua palavra, morreremos nos nossos pecados. Por isso, você que está aí fora, seja judeu, seja grego, seja gentil, como você queira falar, ou se enquadrar, amém? Gentil é todo aquele que não é judeu, não importa a sua nacionalidade, grego, cita, romano, alemão, brasileiro, seja lá qual for a sua nacionalidade, não judeu, você é gentil, amém? E aceitando a Jesus, você vai continuar sendo gentil, porém cristão, amém? Judeu que guarda a lei, continua sendo judeu que guarda a lei. Judeu que aceitou o Senhor Jesus, passa a ser judeu cristão. Entendido agora? Bendito seja o nome do Senhor. Continuando. Portanto, Deus tinha e tem cuidado especial com este povo. Isso Deus já tem demonstrado no decorrer dos séculos. Inclusive, no século passado, vimos muitas manifestações, como vemos, né? Deus com zelo a eles. Amém? Porque eles não deixaram de ser a menina dos olhos do Senhor. Não existe sombra de variação em Deus. Louvado seja Deus. Deus escolheu este povo porque através dele iria nascer o quê? O Senhor Jesus. Jesus não é judeu? Não veio de lá? Não veio para eles também? Muito bem. Por isso o Senhor escolheu eles, confirmando assim que vinha da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Como o próprio Deus se manifestou como Deus de vivos, aparecendo a Moisés na sarça ardente, dizendo, eu sou Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus testificou, ele é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. O Senhor Deus, o Pai, não precisaria ter um povo escolhido. É óbvio que não. Mas decidiu fazer as coisas desta forma em sua soberania e plano. Deus é soberano em tudo e traça os planos conforme Ele quer. O Senhor Jesus Cristo teria que vir de uma nação para redimir o homem do pecado. E óbvio que Deus escolheu Israel, o povo
judeu. Entendido? Glória a Deus. Um povo que já tinha contato com Deus. É essa a origem de tudo, né? E os gentios, quem são, melhor dizendo? Quem são os gentios? Eu, você que não somos judeus, né? Todos que não são judeus são os gentios. Hoje, e também há muito tempo atrás, não deveria existir distinção entre judeus e gentios, pois desde que o Senhor Jesus Cristo nasceu, a salvação foi e é para todos que nele creem. Oriel Calabaspúria! Tanto faz judeu como cristão. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fez, faz e fará. Fez, faz e fará. Ontem, hoje e eternamente. A sua história. Uma fatia de sua história começou com os judeus. E lemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 e 2, quando Deus diz, para quem? Para o patriarca Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, porque abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Glórias a Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus. Por causa desta palavra de Deus aqui, referente a Abraão, nós temos que ser muito cuidadosos quando nos referimos a judeus e também todos os povos que descendem, originam-se de Abraão. Amém? Porque o próprio Deus aqui disse, né? Te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando Deus fala isso, Ele está falando para Abraão e para toda a sua semente, sua posteridade. Amém? Seja judeu, seja árabe. Precisamos entender isto. Por isso temos que ser muito cautelosos naquilo que nós falamos ou proferimos contra tanto judeus contra árabes, buscando sempre o entendimento no Senhor e olhando como almas, tanto judeus quanto árabes e gentios. Amém? Então preste atenção, Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa. A partir daí esse povo estava nas mãos e direção de Deus. Até hoje, muitas vezes sobre disciplina severa. Por conta da desobediência, da rebeldia deles, os judeus. Aqui, judeus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, tudo por e com amor para cumprimento do seu plano de Deus, e em plano eterno. Algo muito importante que devemos considerar é que os patriarcas e profetas eram judeus. Precisamos crer nisso, compreender isto e entender isto. Amém? Inclusive o nosso Salvador e Redentor nasceu na terra como judeu. Não podemos esquecer isso. Amém? Uma coisa é ser judeu, outra coisa é nós querermos ser judeu porque aceitamos Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Somos irmãos em Cristo. Que é o que estou tentando mostrar a você aqui, que essa união foi a que sempre o Senhor desejou. Amém? Mesmo antes de Jesus nascer, mas o judeu criou leis para eles mesmos que não podiam entrar na casa desse ou daquele porque era pecador, porque era isso, porque era aquilo, e assim distorcendo o que Deus disse
criando leis de homens, assim como fazem aqui no Evangelho também. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, criando também leis de homens para seguirem, se afastarem do amor de Deus e ainda com o próximo. Amém? Isso acontece até hoje. Mas sigamos e prossigamos focados aqui entre judeus e gentios. Preste atenção no que eu vou colocar para você agora, né? O evangelho foi pregado primeiramente por eles. Quem? Os judeus. E para eles, os judeus. Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus. Ou para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, os de perto. Nós somos os de longe. Amém? A qual já havia sido profetizado. Fui achado por um povo que não me conhecia. Quem era esse povo? Somos nós, os gentios. Glórias a Deus. Muito bem. O evangelho foi primeiramente apregado por eles e a pregação se estendeu e foram alargadas as fronteiras por conta da diáspora. Temos o Antigo Testamento, os 3 evangelhos e as epístolas que foram escritas por eles. Amém? 3 dos 4 evangelhos e algumas epístolas foram escritas por eles, quem? Os judeus. Atos não foi escrito por judeus. O evangelho de Lucas não foi escrito por judeus. Lucas não era judeu. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus Cristo nasceu judeu, como eu disse a você, ensinava nas sinagogas dos judeus e viveu em Israel, em Jerusalém. Glórias a Deus. Nação dos judeus. Até a sua morte. E ali que ele voltará. É lá. Quando ele voltar, não para buscar a igreja no arrebatamento. É uma situação. Mas quando ele voltar para julgar e aniquilar o iníquo e todo o mal, aí vai dar-se início o julgamento. Aí é outra situação. Então vamos continuar. Preste bem atenção. Ensinava na sinagoga, viveu em Israel, em Jerusalém, até a sua morte, e ali, Jerusalém, é que ele voltará. Em Atos, vimos que a igreja começou com os discípulos que eram judeus, em união com os gentios. Judeus e gentios, como começa a igreja. Que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, judeus e gentios que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Então temos um legado muito grande e uma riqueza, amém, da palavra de Deus deixada por eles, os judeus, amém. Quanta gratidão, não é verdade? Devemos ter nós, gentios, e os judeus para com o Senhor, como está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais de quem? Dos judeus, pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Para quem? Para os judeus. Primeiramente aos judeus. Como é que eu sei disso? Você pode perguntar, mas como, ministro, isso? Lembra da mulher Cirofenícia? Quando ela veio pedir socorro ao Senhor Jesus, que o pessoal, ela gritava aqui atrás, até os discípulos pedindo a direção do Senhor. O Senhor atende ela está gritando, então tem misericórdia. Ele disse: eu não vim, a não ser ao povo judeu. Ele deixou claro aquilo ali. Aí ela começou a insistir, aí ele deu mais uma para você e nós entendermos, que não era lícito dar o pão aos cachorrinhos.
Aí ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquilo ali se humilhou diante do Senhor, e o Senhor a atendeu, livrando a sua filha do mal. Amém? Mas deixou claro que ele tinha vindo para os judeus, que não era lícito. Por que ele disse aquilo? Porque ele não tinha cumprido a lei toda, nem tinha morrido ainda. Seria necessário que ele morresse com morte de cruz e fora das dependências de Jerusalém. Ao morrer fora, ser crucificado fora, por causa que ele se fez maldito, isso espiritualmente significa que a salvação se estende a toda a humanidade, desde que creia nele. Não só o judeu, mas toda a humanidade. Amém? Então sigamos e prossigamos. Percebeu que Deus começou falando aos pais e agora aos filhos, através do Filho, falando a eles. E a nós, através do Filho, com o seu Santo Espírito. Que coisa tremenda, né? Só o Senhor é Deus. Diga glória a Deus. Então, não dá para deixar de mencionar que este povo também é chamado de oliveira verdadeira, porque tem ramos naturais com fruto de qualidade. O judeu também é oliveira verdadeira, porque também tem ramos naturais com frutos de qualidade. O que é fruto de qualidade? Já é com Jesus, ou seja, lá tem judeus que adoram o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, mas em Romanos, nós lemos que os ramos, não todos, foram cortados por conta da sua incredulidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 17, está escrito, em parte do versículo, alguns ramos foram quebrados. Romanos capítulo 11, 20, pela sua incredulidade. Agora seu abatimento, judeus, redundou em riqueza para nós, gentios. Amém? Ou seja, essa circunstância redundou em riqueza para nós. Porque qual a riqueza é essa? A salvação chegou até nós. Por causa desse endurecimento do coração de alguns, não todos, alguns. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Voltando em Romanos 17, a outra parte diz, se alguns foram quebrados, e tu sendo zabuzeiro, nós, gentios, foste enxertado em lugar deles, ou seja, os incrédulos foram quebrados, arrancados, lançados fora, e nós, os zabuzeiros, enxertados na oliveira verdadeira, que são eles também, mas com galhos e frutos bons, verdadeiros, que são em Jesus Cristo. Entende? Em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muito bem. Então, são os participantes da raiz e da seiva da oliveira verdadeira. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O que é um zabuzeiro ou oliveira brava? É uma árvore que dá seu fruto em abundância, mas sem qualidade. Tanto o zabuzeiro como a oliveira brava dão frutos, e muitos, mas sem qualidade. Amém? Preciso separar as qualidades, tanto de um quanto do outro. Isso nos lembra a primeira pesca maravilhosa, lembra? Já que nós estamos na campanha da pesca maravilhosa, ao lançarem a rede, os discípulos, a rede estava se rompendo pela multidão de peixes. Presta atenção. Os barcos indo a pique, e quando trouxeram para a terra, era necessário separar os peixes, né? Porque tinha todo tipo de peixe, ou seja, a qualidade não era boa.
Na segunda pesca já foi diferente. O barco não ia a pique, veio 153 grandes peixes, que não precisava separar mais. Eles já eram de qualidade. Entende esse manto? Glória a Deus. Então, glórias a Deus. O que é um zabuzeiro ou uma oliveira brava? É uma árvore que dá seu fruto em abundância, mas sem qualidade. Aí nós vamos lá no patriarca Jó agora, só para a gente entender isto. Jó 14:7, cheque aí na sua Bíblia. Porque a esperança para a árvore, glórias a Deus, que se for cortada, a esperança para a árvore que se for cortada, que é o caso deles, neste momento, amém? Ainda que envelheça sua raiz na terra e morra, escuta bem isso, o seu tronco no pó, ainda que sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, glória a Deus, contudo, ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como planta nova. Eita glória, você entendeu esse manto aqui, querido? Então aqui temos a mensagem que a oliveira não foi arrancada. A árvore não foi, mas alguns ramos. Só os galhos. Amém? E por isso temos de nos envolver em oração para que a oliveira venha dar frutos, judeus e gentios juntos. Nós não fomos enxertados na oliveira, sendo zabuzeiros, então juntos daremos frutos para o reino de Deus em Cristo Jesus. Eles, os que aceitarem Jesus, e nós somos enxertados. Só que esse enxerto agora, sendo novo, lembre-se bem, aqui temos uma mensagem da oliveira que foi arrancada, só os galhos. Muito bem. Esse novo nascimento não é mais para o judeu de Jerusalém, mas sim para o judeu da Nova Jerusalém, para o gentio da Nova Jerusalém, os cristãos. Amém? Juntos, tanto eles, nascidos da água do Espírito, quanto nós, nascidos da água do Espírito, e juntos no Senhor Jesus, habitaremos na eternidade na Nova Jerusalém. Produziremos frutos aqui para o reino de Deus, juntos, judeus cristãos e gentios cristãos, juntos. Amém? Aí sim, essa união significa juntos para a vida espiritual e não terrena e não secular. Entendido agora? Mas nós, cristãos, devemos orar pela conversão deles, sempre. Em vez de querer ser judeu de lá, não. Ore para que ele se converta, para que ele, junto conosco, venha morar e habitar na Nova Jerusalém Celestial, em Cristo Jesus. Amém? Sem mim nada podereis fazer, disse o Senhor Jesus. Lembre-se disso. Então, é em Jesus Cristo. Os judeus são os frutos de qualidade reenxertados na oliveira, e os gentios enxertados. Amém? Quem é a oliveira verdadeira? É Jesus Cristo, que é judeu. Então, aqueles ramos quebrados para serem enxertados na oliveira, para que você entenda, eles e nós, não para que nós tenhamos que ser judeus de Jerusalém lá, mas judeus, não daqui, mas da Nova Jerusalém, nosso novo endereço. Amém? Jesus é essa verdadeira oliveira. Tanto eles que foram quebrados para serem reenxertados, têm que se converter ao Senhor Jesus, tem que aceitar, tem que confessá-lo e tem que nascer da água do Espírito, assim como nós, gentios que não conhecemos o Pai. Amém? Fui achado por um povo que não me conhecia, somos nós.
confessamos o Senhor Jesus, o aceitamos como nosso Salvador e Redentor, morremos para o mundo, nascemos da água e do Espírito, eles e nós enxertados na verdadeira oliveira, que é o Senhor Jesus, eles enxertados e nós somos comprados pelo sangue de Jesus, eles também, amém? A mesma compra pelo sangue derramado foi por eles e por nós, por aqueles que o aceitaram. Louvado seja Deus, e por nós, que não o conhecíamos e o confessamos e o aceitamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na oliveira, reenxertado, os judeus são o fruto de qualidade reenxertados na oliveira que é Jesus Cristo. Amém? Se aceitar Jesus, lembre-se disso. Reenxertados, porque foram quebrados, né? Não aceitaram, não o receberam. E os gentios enxertados, porque aceitamos e confessamos ao Senhor Jesus, mas agora com fruto de qualidade, assim agradam e glorificam a Deus, tanto gentios quanto judeus. Não devemos nos orgulhar e ensoberbecer, amém? E ser indiferentes pensando que gentios substituíram o povo judeu. Nunca. Judeu é judeu, gentil é gentil. Nós somos de Jesus. Amém? E habitaremos na Nova Jerusalém por causa do nosso Redentor e nosso Salvador, a quem nós confessamos e esperamos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, nada de querer ser judeu só porque você aceitou Jesus. Fuja desses legados aí. Você é de Jesus, gentil cristão em Jesus Cristo, cidadão comprado pelo sangue de Jesus, lavado e remido pelo seu sangue, que tomou posse das suas novas vestes, as vestes espirituais, que terá o seu corpo transformado num corpo de glória semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje está assentado à destra de Deus Pai, esperando a hora e o momento para vir nos buscar, a igreja do Senhor, o qual eles também têm que confessá-lo e recebê-lo como seu Salvador. Aí sim serão judeus da Nova Jerusalém, não da velha, embora tendo nascido na velha, mas agora como nascido da água e do Espírito, com um novo endereço como nós temos. Somos gentios cristãos brasileiros aqui, mas somos gentios cristãos da Nova Jerusalém em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Bendito seja o nome do Senhor. Você entendeu, querido? Então, não devemos nos orgulhar, nem nos ensoberbecer e ser indiferentes pensando que os gentios substituíram os judeus, o povo judeu, pois Deus poderá nos quebrar como quebrou os judeus, da mesma forma, como está lá em Romanos 8,18, que nós vamos já ver mais na frente, né? Então preste atenção. Ora, oh alabastúria, glória a Deus, pelos judeus e sua salvação, orar pelos judeus e sua salvação, para serem enxertados na oliveira, Jesus, o papel de Israel, judeu convertido, nós devemos orar por isto. E da igreja, gentios convertidos, nós somos a igreja do Senhor, lembra? Gentios convertidos ao Senhor Jesus, são equivalentes e precisam ser unidos em prol do reino de Deus na terra. Tanto judeus quanto cristãos, gentios cristãos, unidos para a obra de Deus na terra, para levar o ídolo do Senhor, para levar a palavra de Deus. Lembre-se que começou o evangelho por eles, por João Batista anunciando o batismo do arrependimento nas águas, depois preparou o caminho para o Senhor Jesus, o Senhor veio, pregou para eles, amém? Jesus não prega para os ímpios, ou melhor dizendo, para os gentios, ele prega para os judeus. O trabalho do evangelho chegar para os gentios são dos judeus, discípulos do Senhor, e também gentios que se converteram naquela época por ele, a ele, né? Glórias a Deus. E para isto, ainda que em nossos dias, chamado hoje,
algo muito relevante precisa acontecer que está no coração de Deus. O que é? Está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Leia comigo. Porque Ele, quem? Jesus Cristo, né? É a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, tanto judeus quanto ímpios, ou melhor, quanto gentios. Lembra quando Pedro vai na casa de Cornélio, que ele justifica, né, para os judeus, que quando ele chegou lá, os judeus, não, tu entraste na casa de pecadores, né? Jesus não mostrou para ele que tanto faz judeu como gentio, a morte do Senhor foi para a salvação de todos, desde que creiam nele, tanto judeu quanto gentio. Então aqui, essa inimizade foi rompida pelo Senhor Jesus, que nos comprou tanto judeus quanto gentios pelo seu sangue derramado. Amém? Este muro de separação deve ser derrubado, não por Deus, pois a morte do Senhor Jesus Cristo tudo consumou, já fez isso. Amém? Mas deve ser derrubado por nós, homens, de ambos os lados, tanto judeus quanto gentios. Essa indiferença de que um é melhor do que o outro, um quer ser o outro, acabou. Em Jesus Cristo acabou. A simplicidade, a humildade tem que ser de lá e tem que ser daqui. E todos unidos no Senhor Jesus. Então, se você prestar atenção, o foco da nossa mensagem é a unidade, tanto judeus quanto gentios em Cristo Jesus. Somos um em Jesus Cristo, somos a igreja do Senhor, todo aquele que confessa, tanto faz você ser judeu como gentio. Esse é o foco da nossa mensagem aqui, amém? Para acabar com essa diferença, essa distinção, glórias a Deus. É a mesma coisa que acontece com os ministérios. Ah, minha igreja tal, minha igreja tal, minha igreja tal. Esquece que todos são de Jesus, amém? Pois ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso que muita gente esquece. Amém? Muito bem. Então, o muro do orgulho, este muro de separação deve ser derrubado não por Deus, pois a morte do Senhor Jesus Cristo tudo consumou, mas deve ser derrubado por nós homens, de ambos os lados. O muro do orgulho, feridas profundas, falta de perdão, indiferença, etc, etc, etc. Essas coisas que são um muro. Estamos falando de coisas espirituais para transformar tanto judeus como gentios em cristãos salvos em Jesus Cristo, que habitarão a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Repetir de novo, a nova Jerusalém, que descerá ataviada dos altos céus como a noiva do Senhor. É assim que está escrito em Apocalipse? Grava isso no teu coração. Amém? Muito bem. Eu preciso amar o outro como eles precisam amar o outro. Nós, gentios, precisamos amar o outro, ao próximo, como a nós mesmos. Tanto faz um quanto faz o outro, grego, judeu ou gentio, tanto faz. Ter como alvo a unidade, lembre-se, unidos através de quem? De Jesus Cristo. Somos um em Jesus Cristo. Precisamos entender isso, que todos os ministérios deveriam entender, sem ficarem um acusando o outro. Somos um em Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, tirar esse muro, feridas profundas, falta de perdão, indiferença. Precisamos amar ao outro, ter como alvo a unidade, acabando a barreira, a inimizade. Glórias a Deus. Essa inimizade é destruída quando você deixa fluir o amor, o respeito, o reconhecimento que este e aquele são de Jesus. A inimizade cai por terra. Haverá paz entre os irmãos. Amém? Demolir o
o que os separa. O que é que nos separa? Essa mania de grandeza, de querer um ser melhor do que o outro, que é o que o judeu tinha também. Não comemos com pecadores. Lembra? Glórias a Deus. O que Jesus disse é vir buscar aquele que está perdido. Por que o Senhor come com pecadores? Por que o mestre de vocês come com pecadores? Porque ele veio buscar aquele que estava perdido, um pecador, não o que está são. Entendido aí? Glória a Deus. Tremendo, né? Jesus era tremendo. É tremendo, não era não, é tremendo. Glória a Deus. Então, demolir o que os separa, que nos separa nós dos judeus, que é essa indiferença. Ai, glória a Deus. E construir pontes. O que você entende como construir pontes? É ligar dois extremos. Tanto faz ser judeu como gentio. Construir pontes. Essa ponte é o próprio Jesus. Se eles confessam e se arrependem, confessam em Jesus, nós nos arrependemos, confessamos Jesus. Você que está aí fora, não conhece Jesus, tanto faz você ser judeu ou não. Amém? Essa ponte é o Senhor que vai unir os dois elos, para que ambos andem segundo o Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, e adorem ao Senhor em espírito e verdade, e alcance um novo nascimento e a vida eterna em Jesus Cristo. É assim, desse jeitinho. Então, glórias a Deus. Demolindo essa barreira de diferença entre nós e eles, entre aquele que serve e aquele que não serve, passando aquele que não serve a servir para poder se igualar a todos nós, não que sejamos melhor, pelo contrário, nós temos a palavra da verdade, que é o Senhor Jesus, e aquele que não tem, está em trevas, precisa vir para cá para se colocar na maravilhosa luz. Isso tanto faz ser gentil como judeu. Amém? O judeu que não guarda a palavra do Senhor Jesus, a nova aliança, ele continua em trevas. É desse jeitinho, querido. Jesus já veio para eles, e eles ainda estão esperando. Mas estão esperando o quê? Porque ele já veio, o Salvador. Eles não creram. Por isso necessitam do arrependimento. Entenda isso. E Deus peleja por eles. Nós precisamos pelejar em oração por eles, para que eles se convertam, para que eles se arrependam, para que eles reconheçam o Senhor Jesus e alcancem a misericórdia. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então sigamos e prossigamos. Ao construir pontes juntos, judeus e gentios em Cristo Jesus, um só corpo. Essa é a ponte. Esta é a ligação entre eles e nós. Passamos a ser um só em Cristo Jesus, como um corpo juntos. Ninguém é superior ao outro. Isto vai formando um novo homem, nascido da água do Espírito em Cristo Jesus. Tanto faz ser judeu quanto gentil. Amém? É essa a ideia da nossa mensagem hoje. Isso é projeto de Deus. Ao enviar Jesus, nascido deles, de entre eles, esse já era o projeto de Deus, fazer todos nós uma só nação, em adoração, ligados como um corpo só. Glória a Deus. E nas diferenças, não deve haver impedimento de sermos portadores das boas novas, ou seja, eles e nós anunciaremos juntos as boas novas por povos, nações, tribos e línguas, levar o vídeo do Senhor, o evangelho do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Você entendeu, querido? É desse jeitinho. Dê glória a Deus, diga aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, não esquecendo, judeu é judeu, gentil é gentil, mas são um em Cristo Jesus. Tanto faz ser judeu, estou dizendo desde o começo, como gentil, em Cristo Jesus somos um só corpo. Amém? Glórias a Deus. Pois ambos têm acesso ao Pai, conforme Efésios 2, capítulo 11, que está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios, nós, na carne, e chamados em circuncisão, ou incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que era ligada com Deus, sem Cristo,
Nós éramos separados. Quem faz essa união entre eles e nós é Jesus, no Espírito, não em carne. Lembre-se disso, nascido da água do Espírito. Tanto nós como eles precisam nascer de novo e confessar o Senhor Jesus. Amém? E, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Louvado seja Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, somos nós, gentios, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eles são de perto porque Jesus nasceu lá. Amém? Nós somos de longe, mas pelo sangue derramado na cruz estamos perto agora. Amém? Porque Ele é a nossa paz, Ele quem? Jesus, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Judeu cristão, gentil cristão. Todos um povo em Cristo Jesus. Amém? E derrubando a parede de separação que estava no meio, entre judeus e gentios. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas agora, Cristo Jesus, perdão, deixa eu corrigir aqui que eu estou lendo a colocação que eu fiz aqui, né? Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso eu já falei, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, que somos nós, os gentios, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estamos unidos agora pelo sangue de Jesus, pela morte do Senhor, pela confissão e o nascimento também da água e do Espírito. Porque Ele é a nossa paz, Ele quem? Jesus Cristo, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio de nós, glórias a Deus, dos povos, na sua carne desfez a inimizade. Amém? Morrendo por nós, por eles e por nós. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, pela morte na cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, ambos, judeus que aceitem Jesus Cristo, gentios que aceitem Jesus Cristo. Sem Jesus não tem reconciliação de ambos os lados, nem para um, nem para o outro. Lembra que eu disse? O que foi que eu disse? Judeu sem Jesus segue para a morte eterna. Por quê? Não, o povo de Deus é o povo de Deus, mas eles rejeitaram Jesus. Jesus já veio. Amém? Essa cegueira espiritual leva à morte eterna. Lembre-se disso, tanto para judeus quanto para gentios. Amém? Então, na sua carne desfez essa inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, um novo homem, nascido da água e do Espírito em Jesus Cristo. Repetindo de novo, tanto faz judeu como gentio. Amém? Fazendo a paz para eles e para nós, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, a igreja. Amém? Glórias a Deus. Matando com ela a inimizade, a carnalidade. Louvado seja Deus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Amém? Glórias a Deus. Evangelizou de que forma? Ele evangelizou os judeus, e os apóstolos e os demais gentios que confessaram o Senhor evangelizaram a nós. Amém?
Amém? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito Santo que está aqui. Por que eu citei desde o começo gentios cristãos e judeus cristãos? O Espírito Santo está aqui e habita naqueles, glórias a Deus, que confessaram o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós estamos unidos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seguindo. Na diversidade, ou seja, nos opostos, existe unidade. Aí você diz, como ministro? Presta atenção. Jesus está aí para unir as diversidades. Exemplo, o homem e a mulher não são dois seres diferentes? São. É diversidade, homem e mulher. São diferentes, mas no matrimônio se tornam uma só carne. É entendido? Homem e mulher no matrimônio se tornam uma só carne. Sem perderem a identidade. Continua sendo varão, continua sendo varoa. Você entendeu isso, esse mistério, querido? Diga glória a Deus. Amém? Então, posso ser o que você é. O que você é? Um adorador. Eu sou varão, sou adorador também. Posso ser igual a você, que é mulher, adoradora do Deus vivo. E ela pode ser igual a mim, adoradora do Deus vivo, sem perder a sua identidade, sem deixar de ser mulher e eu sem deixar de ser homem. Somos uma diversidade, somos opostos. Porém, juntos no Senhor Jesus Cristo em adoração. Então, preste atenção, sem deixar de ser o que sou, né? Como eu dei o exemplo, homem, mulher, mulher. Ter a mesma fé em Cristo Jesus, sem deixar de ser judeu ou gentio. Você entendeu agora? Se ele é judeu e aceita Jesus, ele vai continuar sendo judeu, porém agora cristão. Nós, gentios, que aceitamos Jesus, como gentil é todo aquele que não é judeu, eu vou continuar sendo gentil, porém cristão. Ele é judeu cristão, eu sou gentil cristão. Então juntos somos cristãos em Jesus Cristo. Amém? Todos os dois, aquele que foi quebrado e aquele que foi enxertado, ou comprado nós, quebrado eles. Agora novamente, eles reenxertados e nós enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, juntos moraremos e habitaremos na Nova Jerusalém. E juntos estamos em Cristo Jesus como um casal de homem e mulher. Os dois sendo diferentes, sendo duas diversidades opostas, varão e varoa, todos dois adoradores, unidos no matrimônio em Jesus Cristo. Eles, cristãos, nós cristãos, unidos no matrimônio como a igreja, com o Senhor Jesus, que é o noivo da igreja. Entendido, querido? Bendito seja o nome do Senhor. Então, temos a mesma fé em Cristo, sem deixar de ser judeu ou gentio. Um povo é diferente do outro, em costumes, em hábitos, mas na adoração, iguais. Porque se eles aceitaram Jesus e nós também, adoramos de igual modo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas ambos, judeus e gentios cristãos, têm como fundamento Cristo Jesus, o Salvador. Amém? Pois sem Jesus não existe outro caminho para chegar até o Pai. Tanto para eles quanto para nós. Entenda esse manto agora. Louvado seja Deus. Onde devemos como edifício ser ajustado conforme Efésios 2, 21 e 22. E juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eles e nós, confessando o Senhor Jesus, passamos a ser o quê? Casa, morada, edifício, né? É a habitação do Deus vivo. Guardares as minhas palavras, ele disse isso para quem? Para os judeus, que depois chegou para nós. Se guardares as minhas palavras, eu estiver em vós, minhas palavras estiverem em vós, e ele e o Pai viremos e habitaremos em vós. Lembra disso? Glórias a Deus, é desse jeitinho. Amém? Todos
judeus e gentios unidos por Jesus Cristo, como nova criatura que somos. Então muitos pensam que a noiva de Cristo são só os judeus. Tem gente que pensa, que ainda diz isso, não, só os judeus é o povo de Deus. Negativo, né? Outros pensam que são os gentios. Não, só aqueles que aceitaram Jesus são os gentios, que são a noiva. Há um engano em tudo isso. Deus olha os judeus e os gentios cristãos, eu quero deixar bem claro isso na sua mente, cristãos unidos pelo sacrifício da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Torno a repetir, judeus cristãos, gentios como eu e você, cristãos, estamos unidos para a vida eterna por Jesus Cristo. Judeu não cristão, gentil não cristão, todos dois caminham para a morte eterna, para o inferno. Entendido? É desse jeitinho, sem tirar e nem pôr. É só você vir junto com a gente e continuar lendo a palavra de Deus, porque Jesus nos esclarece. Amém? Muito bem. Sigamos e prossigamos. Por isso que nós devemos sempre orar por eles, para que eles se convertam. Amém? Lembre-se que eles passarão, né? Depois que a igreja subir, a salvação vai para eles lá, se eles clamarem pelo Senhor Jesus. Aí quando eles reconhecerem, aí que o Senhor vai vir, lembra? Para eles lá, glórias a Deus. Novamente, presta atenção, aí sim, vai colocar um pé num local e no outro, né? Aquela situação da Magedon, que é outra pregação, não é essa aqui agora. Mas vamos continuar. Então, seguindo aqui os nossos raciocínios, unidos pelo sacrifício na cruz do Senhor Jesus Cristo, como um único povo, judeus e cristãos, ou seja, judeu cristão e gentio cristão, glórias a Deus, uma única noiva. Estamos agora falando de como igreja, eles e nós, amém? O sangue de Cristo nos enlaçou. O que é enlaçar? Juntou, amarrou os dois, nos enlaçou, nos uniu, nos quer como um novo homem, tanto judeu quanto gentil. Que foi que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o judeu, doutor da lei: vos necessário é nascer de novo, pois em verdade te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não poderá herdar o reino de Deus, nem judeu e nem gentil. Tem que nascer de novo, tanto judeu quanto gentil, em Cristo Jesus. Novamente vou repetir, salvação, tanto para judeu quanto para gentil, tem que ter Jesus no coração, tem que ter confessado, tem que crer nele. E se ele confessar, sendo judeu, e se nós, gentil, confessar, judeus e gentios são um só em Cristo Jesus. Você entendeu, querido? Um novo homem, uma nova criatura, nascido da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Então, ambos, os de perto, judeus, porque Jesus nasceu lá, amém? E os de longe, os gentios, porque nós fomos comprados depois da morte dele, com seu sangue na cruz do Calvário, foram aproximados pelo sacrifício da cruz. Como eu já falei desde cedo para vocês, tanto eles quanto nós estamos juntos, entrelaçados pelo sangue de Jesus, tornando-se um só no Senhor Jesus. Amém? Então, o desejo que está no coração de Deus é a reconciliação. Louvado seja Deus. O que quer dizer? Buscar o que se perdeu, tanto judeu quanto gentil, ou seja, o pecador. Louvado seja Deus. Aí tem aquela situação, gentil e pecador. Lembra que eu disse para você? Tanto ele, judeu, quanto nós, gentios, somos pecadores. Vindo para cá, para Jesus, tanto judeu quanto gentios, somos pecadores. Porém, estando aqui em Jesus Cristo, somos justificados pela palavra de Deus. Você entendeu, querido? Diga glória a Deus, diga só o Senhor é Deus, que maravilha, né? Então, o desejo que está no coração de Deus é a reconciliação, né? Tanto de um povo quanto do outro,
buscar o que se perdeu, como está em Efésios 2,16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. De quem? De Jesus Cristo. Quando ele fala intermédio da cruz, não é que você tem que andar com a cruz, não, como muitos fazem, mas é olhar para o sacrifício feito na cruz por Jesus Cristo, destruindo o que? A inimizade que foi colocada entre Deus e o homem, tanto faz judeu quanto gentil, que aconteceu lá no Éden. Essa inimizade, o que é? Os vossos pecados que causam inimizade entre Deus e o homem, que afastam Deus do homem, ou o homem de Deus. Amém? Por aumentar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos por Deus se esfriaria. Essas coisas a gente tem que estar com elas na cabeça para a gente não deixar escapar e permanecer buscando a presença de Deus. Amém? Então, preste atenção. O projeto de Deus se cumprirá e está a caminho, que é um novo homem, nascido da água do Espírito em Jesus Cristo, né? Nós oramos muito por missões, que não é errado, por igrejas, né, que não é errado, e etnias, que também não é errado. Amém? Está correto. Mas, se orarmos, ou nós oramos muito pouco por Israel, pelos judeus, para a sua conversão. Isso aí é fato, né? Muitos de nós malmente ora por nós mesmos, quanto mais para orar pelo judeu. Mas se você orar, que é um dever nós orarmos por ele, orar pela paz em Jerusalém, como diz as Escrituras também, pela paz em Israel, glórias a Deus, nós estamos intercedendo por eles, que era a nação do Senhor também. Amém? Você entendeu, querido? Você compreendeu, querida, o que eu tentei colocar nesse entendimento entre judeus e cristãos? Amém? Então preste atenção. Em Romanos capítulo 10, versículo 1. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Onde o apóstolo Paulo nos alerta: a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos. Deles quem? Os judeus. Paulo já está falando para os romanos, está falando deles, os judeus. Somos convidados pelo Senhor para algo que é muito maior que nós, fazendo parte do que Deus deseja. E sua palavra nos revela o que ele deseja para uma vida plena, conforme está escrito no livro de João, capítulo 17, versículo 21. Assim diz a palavra de Deus: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Deus, em mim, são as palavras do Senhor Jesus, e eu em ti, também sejam eles e nós, amém? Eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles, os gentios, e nós, todos juntos no Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Em Atos capítulo 4, versículo 32, para a gente já finalizar, glórias a Deus, está escrito: vemos em parte o cumprimento da oração do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 4,32, e diz: da multidão dos que creram, tanto judeus quanto gentios, era um só coração e uma só alma. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto faz você que está aí fora, querido, sendo você gentil, sendo você judeu, se você crer, seremos eu e vocês, todos nós juntos, uma só alma em Jesus Cristo. Unidade, estamos falando de igreja, de adoração, de servir ao Senhor Jesus. Seremos um só. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abra seu entendimento para você não fazer mais acepção de pessoas, de povos, de nações, de tribos e línguas, de maneira nenhuma. Tanto judeu como cristão. Sendo em Jesus Cristo, aquele que morreu, que nasceu da Maria, foi criança, que amamentou no colo dela, foi
adolescente, foi jovem e adulto, cumpriu o seu ministério com Deus, morreu com morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, como diz as Escrituras, e hoje está assentado à destra de Deus Pai. Se você crê neste Deus, você é cristão em Cristo Jesus verdadeiramente, que não adora aquele que está na cruz, nem aquele que é criança, nem aquele que está morto, mas aquele que está vivo e assentado à destra de Deus Pai. Tanto faz ser judeu como gentio, mas um só em Jesus Cristo seguiremos para a vida eterna. Levanta a tua mão e diga: eu aceito esse Senhor Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida. E eu me entrego de corpo, alma e espírito. Tanto faz eu ser judeu, ser árabe, ser baixo, gordo, branco, escuro, tanto faz. Jesus veio para todo aquele que nele crê. Então, seja você judeu ou não, crendo em Jesus Cristo, a vida eterna chega para você. O reino de Deus chegou para você agora. Então, que o Senhor te receba como seu filho, a partir de agora em diante, nascido da água e do Espírito, que você há de nascer, você que se entregou, você que está voltando, que o seu nome seja escrito no livro da vida. Amém? E de lá não seja apagado, nem riscado, nem desarregado. E juntos, como irmãos, ligados pelo sangue de Jesus, entrelaçados, como está escrito, porque é o sangue de Jesus que nos une, tanto judeus quanto gentios, pela fé em Jesus Cristo, caminhamos agora pelas veredas da justiça rumo à vida eterna. Que Deus te abençoe. Você agora, meu irmão, minha irmã, passou a ser meu irmão em Cristo Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Que o Senhor, Pai, nos arranque esse coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração aquebrantado e contrito que passe a se apresentar diante de Ti como verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e verdade. Não olhando para povos, nações, tribos e línguas, seja judeu, seja gentil, seja alto, branco, pardo, claro, escuro, gordo, magro, rico, pobre. Senhor, não importa a sua etnia ou sua posição social, mas que todos te confessem, todos em um só sejamos entrelaçados pelo sangue de Jesus, tanto judeus quanto gentios, todos seguindo como a tua noiva, lavados e remidos pelo teu sangue, libertando-nos, Pai, da morte e caminhando para a vida eterna na tua presença. Que Deus nos livre e nos guarde, seja uma bênção em nome de Jesus. Fica na doce paz do amor de Deus e até amanhã, se Jesus nos permitir. Espero que você tenha compreendido entre judeus e gentios. Deus abençoe a todos.